Então, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião, segunda reunião do mês, sendo ela pública, não havendo público, exatamente, vamos iniciar com a aprovação da ata da reunião de 15 de 4 de 2025. Não sei se tem algum reparo. Vereador José Domingos não. Vereador Miguel. Vereador Nuno. Tá? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então à apreciação do resumo do diário de tesouraria e a apreciação da relação de pagamentos autorizados e opagos no período entre uma reunião e a outra. Se quiser, pode já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Força. É só aqui umas perguntas do volume. Aqui mais vira, 13.700 a 1.106. 1.106. Ok. Sexta-feira à noite. Ok. Depois, a 1.107, tabaca sol. Essa foi Os concertos. Muito bem. Depois, só mais uma. Aqui, na outra página, página 3. 1.141, Nuno Bexiga, unipessoal. Ok, é tudo relacionado com esta, não é? Depois, aqui ainda na 1108, tertúlia permanente unipessoal, também são os restantes grupos, portanto, é só para... Também é Expo. A 1108. Vocês têm três seguidas, 1106, 77 e 100. Essas. São todas essas a animação de grupos e... na primeira página aquilo tão maradas, associação e pratos e paixão, isto. E a reprodução de efeitos audiovisuais também, isto é tudo relacionado com a Expo. Na 1094, 95 e 96. Sim, é Expo e Expo. Como é que se chama aquela do... Charangá. Pratos e paixão são cartazes, é publicidade toda. A RL Produções de Avançados pessoal também é Expo. O Xavier também é Expo. Que é corta presunto. A Plana Limpa, no 1098 também não perguntaram, mas também é da limpeza. Tem segurança, proteção social é segurança. Já tem mais ou menos o cálculo de quanto irá ficar no total? Talvez depois consigam apanhar assim na próxima reunião. A maior parte dos pagamentos já estão feitos, depois já está. Também a Sociedade Filarmónica que serve também é a seguir ao Nuno Bexiga, na 1142 também é o grupo de coincidências. Tudo que tenha nome assim de festa é relacionado com esta. Esta é por causa do catering, que depois fez à parte. Sim. Sim, o 1141 e 1142, pronto, o nome chega é som, iluminação, etc. Mais vira, produções. Carlos é para Ricardo está no 1139 também, é por causa dos sorteios dos cabazes, presunto para os cortes, essa coisa toda. Ainda falta vir, por exemplo, a das outras empresas, a da Sabores e a do PPP. Nós enviamos aos três. Mas isso entra dentro daquilo que é os cabazes que Os cabazes e os presuntos para o corte.
Também é um a cada. Ok. Se essas ainda não vieram. E depois, nas dívida por entidades, ainda há uma, já agora damos todas a informação. A primeira é das danças de salão. Sim, que foi do domingo, não é? O chapéu Rodrigues. Exatamente, a LPDM é a última tranche da atualização do projeto de Loja Cidadão, portanto, que estava, porque vocês têm aí, mas esse conhecem, não é? Porque esse conhecem de outros. E Aqui mais nenhum, assim. São nove mais. depois Manuel Pérez Hernandes, 820, é o reforço do telhado do ginásio desportivo, que estava com a goteira, portanto ele já conseguiu encontrar na telha uma chapa especial, porque ele não tinha que encaixar e, portanto, tinha sido difícil de encontrar, mas ele já arranjou essa situação. Pronto, não sei se o vereador Nuno, ficando para o último, já ficou tudo claro. Pronto, então, vamos às informações diversas. A modificação orçamental, esta tem a ver unicamente com precisamente por causa de despesas de formação e outros. E depois também tem a ver com o investimento de despesa relacionado com o reforço de equipamento de cibersegurança, porque nós continuamos exatamente nesta circunstância e continuaremos, porque ainda falta uma outra componente do RGPD, que também falta concluir, que é uma consultoria em termos de direito que falta concluir, mas que ainda seguimos. Mas falta já só essa parte para que fique tudo exatamente para que a Câmara esteja de acordo com a lei e tem que custar dinheiro também, e a cibersegurança foi o que nos passou, tal como ontem, já vem quem pode passar em qualquer lado. Não sei se tem alguma questão sobre isto. Então, passamos aqui às minhas informações, como devem entender, elas são mínimas, porque tivemos aqui há pouco tempo, e segundo, porque estes feriados e estas questões, embora eu também não... eu trabalhei na sexta e trabalhei também no... Pronto, de qualquer forma, em primeiro lugar, fizemos no dia 25, que teve cá o senhor vereador José Domingos, homenagem também aqui pela morte do Papa, que também já decorreu durante toda a semana passada, e enfim, eu também explicar-vos que no dia 25, como já estava a bandeira ameaça, e por decreto-lei, se ela já está ameaça, não retira-se e repõe, não é? Isto houve depois entendimento de todas as maneiras, cada um depois acabou por fazer. O governo nada disse sobre, bom, lançou alguma questão sobre isso, mas também nada escreveu sobre fazer. É simples, é só da se coloca ameaça. Se colocar alguma outra, vai ameaça e ponto final. Mas é uma coisa que diz o próprio nacional. Mas a parte disso, para deixar aqui também a nossa, enfim, a nossa lembrança também pelo falecimento do Francisco. Depois dizer-vos que no dia 16 houve uma reunião com a AMA, teve a ver com a Loja Cidadão, eu já vos tinha explicado, mas depois houve, enfim, foram muitos arquitetos e engenheiros lá da AMA e também os projetistas e os fiscalização, mas é só uma mudança de desenho. O que vocês, não sei se vocês conheceram, no layout acho que chegamos a ver todos. O que estava em vermelho e verde passa a ser tudo azul, portanto é minimizar o impacto um pouco daquilo que eram as anteriores lojas de cidadão, que eram verdes, vermelhas e brancas, e agora o logotipo passa a ser azul, dentro deixa de haver uma fita que ia encaminhando as pessoas para os serviços, isso deixa de haver, portanto é muito mais simples. Depois vieram com outras coisas que estão a acontecer nas outras lojas, que é um espaço para videoconferência. Videoconferência, isto é para o utente do cidadão. Nós temos espaços, portanto, isso não houve problema, ficará numa das salas atribuídas ao conservatório e, portanto, na sala de reuniões ou de casamentos, isso fica lá, atos exatamente, fica logo ao princípio, portanto, não há qualquer problema, porque fica perto da parte de espaço cidadão. Depois, também na Sexta-feira Santa, habitualmente a vidigueira faz a vidigueira vinho e, portanto, eu estive lá presente, eu e um conjunto também de entidades na inauguração da mesma. Depois estivemos também, porque se tinha falado aqui e nós tínhamos já coincidido nessa situação do problema do caminho de Nodar, nós já tínhamos adjudicado essa situação, ela já está quase a concluir, falta agora
a fazer então a fiscalização, mas ele está a concluir, pelo que também me tenho dito, eu já passei lá 2 vezes, está muito bom, o que acontece é que a velocidade volta a levantar os tomates. Isso ele também tem que perceber que aquilo é caminho com terra batida e com tuvenã, mas se abusar em velocidades, evidentemente temos que andar sempre a pentear aquilo. Mas já não tem exatamente o caminho, já não faz, já não é côncavo, portanto, essa situação já faz o varrer das águas, portanto já tem a situação resolvida, mas volta a aparecer, e se chover, e isso que vamos ver, se chover, porque está previsto amanhã chover bastante, se chover vamos ver ali na zona mesmo à entrada da Coitadinha, continua a fazer sempre buraco. Portanto, teremos que ver exatamente essa questão. Depois, foram entregues já, finalmente, os projetos da organização urbana, portanto, estamos a preparar com o arquiteto também essa situação de vermos exatamente o procedimento, na falta também da técnica na OSO, mas pronto, junto comigo, ele e eu próprio também iremos ver para fazer o lançamento, porque são obras que são procedimentos de concurso público, não é um ajuste direto, nem é uma consulta prévia. Depois também foram entregues o do AVAC, iluminação do Cineteatro, finalmente, portanto também essa é outra que é para lançar, a par da candidatura, portanto esses foram entregues também semana passada e está tudo agora já para preparar concurso. Peço desculpa. Pronto, peço desculpa também, mas deveriam ter informado lá embaixo. De qualquer forma, esta questão de cineteatro, eu penso que também é só mesmo colocar. O AVAC lá em cima não funciona mesmo nada, portanto aquilo é retirar. Tudo o que estava lá, as máquinas todas, não funciona nenhuma, evidentemente. É repor e depois é toda a iluminação transformada em LED e há uma parte que continua a molhar-se, que é junto ao palco. E isso é pôr mesmo enfim, fazer o isolamento da cobertura e impermeabilização da mesma. É um troço só, mas pronto, é aquele que tem problemas e isso também está avaliado em cerca de 200 e qualquer coisa 1000 euros, mas isso como tem que vir aqui, virá na próxima reunião, quer o processo, quer o projeto, portanto isso, todos os que são concurso público, vêm aqui. Reunião com a Agrobarrancos também, portanto foi uma semana pequenina, tivemos a reunião com a Agrobarrancos por causa da feira. Estamos a preparar, nós esta semana em princípio já não, mas para a semana já estaremos a colocar lá todas as questões enfim, logística e a par deles também, eles também estão a fazer a questão mais promocional e outros contactos e, enfim, as atuações, o que vier, enfim, todas essas questões. Celebrações de 25 de Abril fizemos o normal, dia 24, como sabem, houve o baile. Ao princípio não estava muita gente, depois às 2, o que é normal também, já havia mais gente. Comemorou-se também com fogo de artifício. Uns optaram por não o fazer. Para mim, celebrar um baile ou isto ou outro e não fazer o fogo, acho que também, pronto. Nós decidimos manter tudo como estava. E depois, no dia de manhã, que esteve bastante interessante com os miúdos, nas corridas estas de manhã, corridas da liberdade, esteve bastante interessante. Aqui houve só... Aliás, houve o acompanhamento aqui também do vereador, um ato simbólico de marcar o próprio 25 de Abril. Teve gente, portanto, acompanhou bastante gente e a banda de música. E depois foi então amanhã infantil com os miúdos. Ontem, isto no dia 25, ontem, segunda-feira, apesar de todos os pesares, com aquelas questões, eu não me safei da reunião que tivemos já com todos os parceiros do futuro Parque Geoparque, esteve a Diputação e todos os municípios, por causa da questão da governação futura do parque, porque estão a exigir isso no âmbito da própria Secretariado Conjunto. Nós estamos a preparar a criação de uma ACT, isto virá aqui depois, que é aquela entidade que irá gerir todo o parque, porque o parque é imenso, não é? Como devem entender, 31 municípios do lado de lá, e aqui é toda a margem esquerda do Guadiana, salvaguardando Mourão, porque Mourão na altura não o convidaram e depois quis integrar ainda Mourão, porque é pedreira, não é? Portanto, também tem essa situação, mas entretanto depois já não deu tempo a eles entrarão a posteriori. E isto, faltará algumas coisas, mas pronto, dentro daquilo que é a atividade também mais relevante, depois é normal, houve outras situações, mas estou aqui também disponível para, enfim, para aquilo que vocês quiserem perguntar. Dito isto, passo então a palavra aqui à Vice-Presidente. Muito obrigada.
Também tenho apenas 2 ou 3 referências aqui sim de destaque. Houve uma reunião do Núcleo Local de Inserção no dia 24, a aprovação daqueles contratos de inserção. E no dia 24, depois, como o Sr. Presidente também já referiu, houve o tradicional baile de comemoração do 25 de Abril, com o fogo de artifício, não vou estar a repetir. Depois, na manhã do dia 25, após o ato solene com a Banda Filarmónica do Hino Nacional, da Grande Vila Morena, decorreram a tal corrida jovem pela liberdade que já foi referida, uma corrida que foi organizada em parceria com o Clube Linces de Noda, com a atribuição de medalhas a todos os participantes, troféus aos 3 primeiros classificados em cada escalão, portanto era só mesmo para crianças dos 3 aos 15 anos, e foram também distribuídos os tradicionais cravos e t-shirts a todos os participantes, incluindo na corrida e nas pinturas e nos jogos tradicionais, e inclusive também a adultos que também estavam presentes. Mais nada assim a destacar. Eu estive presente ontem no Dia de Flores no Cadaval, onde esteve lá a nossa Comissão de Festas a alegrar aquilo. Nomeadamente, havia luz com os geradores, coisa que não havia, infelizmente, cá na vila. Mas pronto, correu bem, não houve incidentes de maior. Eu também, para que fique registado, nós falamos fora câmaras e fora destas coisas, nós também parecemos a todos. Falamos fora câmara e depois à frente das câmaras. Eu tive, mas foi no domingo, porque sabia que na segunda-feira era impossível, porque eu tinha 2 reuniões, uma de manhã e uma à tarde. De qualquer forma, faça aquilo que aconteceu também durante a manhã, logo às 11h30, terminada a reunião. Pronto, a Proteção Civil teve junto. Quando eu digo Proteção Civil, digo todas as entidades que fazem parte. Estivemos todo o dia preocupados com essa situação, verificando determinadas situações, salvaguardando outras. E, como também disse antes, se não fosse possivelmente também o Dia de Flores, as pessoas teriam sentido de outra forma, o que também implicaria um maior esforço ou um maior esforço, enfim, conjunto de todos na Proteção Civil. Só aqui ressalvar que os bombeiros não ficaram incontactáveis porque tinha sistema Ciresp. Depois a GNR, que era um pouco difícil porque não havia mesmo contacto, porque nós ainda na GNR, nos bombeiros, e eu próprio meti o meu número nas redes para se havia algum problema. A GNR não tem essa situação, portanto acabou por ficar sem eletricidade mesmo e sem sistemas. Tinha o dele próprio, mas pronto, que tem a ver com as comunicações mais externas. E depois foi salvaguardada também no lar com um rádio para se havia alguma coisa lá. Portanto, funcionou mais ou menos. Depois, à tarde e noite, houve circulação da Proteção Civil nos bombeiros e, no caso também aqui de alguém da Proteção Civil, para verificar se havia alguma situação que não pudessem chamar enfim, o sentido às outras situações. Portanto, correu na normalidade, algumas pessoas mais de idade com medo, sendo que são as mais habituadas a estar sem luz, mas é verdade que, afinal, todos nos habituamos a essa circunstância e, portanto, esperamos que nós, da nossa parte, iremos também ver o que podemos fazer para evitar determinadas situações. E de resto, pronto, ficamos aqui também. Se quiserem dizer alguma coisa sobre isso, estejam à vontade. Está bem? Passo então a palavra ao Sr. Vereador José Domingos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu só queria pôr aqui uma questão, aproveitando a questão de ter-se falado no Dia das Flores e no Geoparque, pedir ao Sr. Presidente se existe algum projeto, alguma ideia para o Parque Campismo, porque estamos a fazer o Dia das Flores numa propriedade privada, autorizada, tendo nós ali um espaço que podia ser aproveitado para isso ou não, mas pelo menos fazer qualquer coisa e aproveitando a questão do Geoparque, se não se enquadra nisso, para aproveitarmos o espaço que ali existe. Era só, Sr. Presidente. Pronto, o Geoparque, no âmbito do Geoparque não está prevista essa situação, está no Múrtigas essa recuperação daquele espaço. Depois tem a ver com uma questão de tradição ou de vontade das pessoas também de modificar uma coisa de um sítio para outro, tanto enquanto haja autorização da próprio proprietário, não é? Nós disponibilizarmos o sítio é uma coisa, obrigarmos a que se celebre noutro quando haja autorização, enfim, não me parece. Agora, é verdade que no sentido da recuperação está previsto em termos do Múrtiga a recuperação daquilo que uma vez teria sido, ou nunca chegou a ser, o Parque de Campismo. Será sempre Parque de Lazer, nunca poderá ser Parque de Campismo, aquilo tem que ter umas infraestruturas, voltamos à eletricidade e etc. Mas está exatamente para repor aquilo que é propriedade e património. Nós temos estado a limpar todos os anos e todos os anos limpamos aquela zona.
Se já foram lá embaixo, na parte de baixo, também há gente que vai lá embaixo e faz, enfim, piqueniques lá embaixo e procedemos sempre à limpeza, também por uma questão de risco de incêndio e para quem quiser lá visitar. Portanto, isso está previsto, mas é no Mortigas. Está bem? Sr. Presidente, a ideia não é mudar nada quando a pessoa não quer mudar, é ter uma alternativa para se pagar se for necessário. É só isso. Obrigado. Então, nesse caso, entendi eu mal, mas está previsto arranjar-se e há espaço para se quiserem lá celebrar e a escola também tem ido nesse sentido. Muito obrigado. Sr. Vereador Miguel, Eu força. só queria colocar, fazer um pedido, já que foi feita pinturas antes da Expo, aí na rua, princípio, na rua 1º de Dezembro, em frente a uma loja, foram pintadas aquelas paredes, e ia-lhe pedir a ver se era possível na Rua de Angola, que aquelas bandas, que aquelas sim são da Câmara, da responsabilidade da Câmara, a ver se dava-se um jeito naquilo, porque aquilo está lastimável. Sim, isso agora está previsto. Agora começamos então com a Rua de Angola, aqui a parte principal também, que foi só assim uma lavagem, o próprio Mirador, o Alto Santo. Portanto, agora vamos começar com essas pinturas todas, que antes também não houve possibilidade, como choveu. Portanto, atacou-se primeiro aquela parte inicial, depois tivemos a esta, mas sim, vamos agora proceder a esses trabalhos da pintura pela vila também. Muito obrigado. Só aqui para completar a resposta, é verdade, só que também o ano, e é verdade, eu isso também disse, mas lá está, insisto sempre em que a umidade, pois a tinta depois não dura, mas nós todos os anos fazemos o global, e é verdade, essa deve estar preta, em cima, e lá em cima no outro, nós vamos já com o carro, que é das escadas. Agora estamos só a pintar ainda o ginásio desportivo onde esteve a tenda, por dentro, portanto, pintou-se por fora. Houve a lavagem do terreno até pelo tanque dos bombeiros, então vão pintar a parte de dentro, que ficou por pintar, uma vez que iam meter a coisa. A partir daí vão para os sítios que o Sr. Vereador estava a dizer, porque já está tudo pensado nesse sentido, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Nuno. Eu nessa varanda que o vereador Miguel estava a dizer, essa da Rua de Angola, eu acho que essa devia ter uma atenção maior e não só mesmo pintar, porque aquilo a varanda, se repararem, está inclinada, aquilo, o terreno tem dado e a varanda está assim. Então, eu acho que aquela devia ser mais, pronto, a fazer uma vistoria àquela parede, porque acho que aquilo um dia pode dar um susto. Peças quando tu quiseres sobre a regeneração urbana, essa é uma delas e está em fase e está entregue os projetos. Portanto, também foi revista essa situação. Agora, sem estar revisto tudo que é, porque essa nos pertence a nós e aquilo é um passeio que tem que ser efetivamente arranjado. Portanto, lá passaram também os engenheiros e arquitetos, mas eu vou reforçar essa situação antes de se lançar o procedimento dessa zona, que vai incluir 25 de Abril e Rua de Angola. Porque essa só quando agora passa ali a procissão e sempre há mais gente ali naquela varanda a ver e coisa. Aquilo, pronto, se olhar para ali, mesmo que a parede está inclinada. E tem razão. O que quero dizer é que também, pronto, vocês tenham a noção, o conjunto das 27 arruamentos são cerca de 3 milhões. E as águas, todas elas, as pluviais, enfim, essas questões todas. O que vamos lançar já de imediato, que era uma fase 1, nós também isso aqui tinha sido falado, anda à volta dos quase 300 mil euros e tem a ver com a rua ficará para a segunda, ou seja, será a fase 2 da fase A, que é Sentinela e Mirador e Noldar, correto? Sim, aquelas duas paralelas, porque nós precisamos ir buscar a água pluvial, vamos fazer ao contrário, a Moçambique, onde o Carnaval. E aí é necessário ir buscar, portanto vai ter que se abrir a rua Moçambique um bocadinho até chegar à rua da Miguel da Forja e Gina de Souza. E portanto daí para cima tem que ser feita a obra daí para cima, para depois quando chegarmos cá em cima temos ligações em águas pluviais. Ou seja, isto está tudo um procedimento. Também vos posso dizer, pela primeira vez vamos ter zonas ZMCs. ZMCs são zonas em que nós conseguimos visualizar pressões, faltas de água, perdas de água, mas também na reunião, sabe,
nós, como município, temos três, dentro das três, depois há subzonas, vamos ter águas também por causa dos incêndios, mas há bem mais pontos por causa do acesso, não é? Sabem? E há um problema grave porque é o que ele diz. Isto soluciona para aquela zona se todas as outras zonas começar-se a mexer, não é? As GMCs vão funcionar no momento em que Barranco estiver completamente, enfim, reabilitado em termos de água. Estou a falar da pressão, porque é isso, as GMCs o que permitem é controlar as pressões para que toda a gente tenha, por exemplo, 3,1 bares, por exemplo. E é isso que estamos também a fazer, que é onde se fazem as medições, que é de esgoto também, que é onde se fazem todas as questões de cálculos de perda, enfim, tudo. Mas não havia, e agora passa a haver, e nós vamos intervir já na primeira, que engloba mais zonas, engloba depois o Cerro, engloba Timor, engloba Santo António e engloba a outra, não me lembro o nome dela, que é a das escadinhas, que nós estivemos a falar do muro, e Vasco da Gama, nunca me lembro do Vasco da Gama, isso é mais da Vidigueira, mas está prevista essa ZMC. A partir de agora, pronto, é continuarmos com aquilo, depois faltam lançar a fase 2 e pronto, é tentar salvaguardar a qualidade da água e de vida das pessoas. E isso tem que voltar. Já passaram 50 anos em que alguém substituiu tudo de uma coisa que nós não tínhamos, mas a intervenção tem que ser feita. Porque senão não teremos qualidade nem água. Claro, exatamente. Agora, tem que ser toda para salvaguardar que a pressão que vem de cima e nós temos uma sorte, ela seja distribuída. E não pode acontecer que haja 7 bares no Cineteatro e eu tenha 0,9. Eu. Portanto, não pode acontecer. Mas está previsto, mas eu reforço também essa situação com os arquitetos, no sentido de validarem alguma intervenção mais profunda, porque também aquilo deve ser dos esgotos, e há vários sítios assim, dos esgotos também que já estão podres, porque muitas vezes são em tijolo de burro, feitos em eram caixas desse tipo, e também pode ser daí alguma as umidades e as umidades vão tirando. Pronto. Mas eu depois vejo isso. Tá? Muito obrigado. Então, se está, não sei se há mais alguma questão, então passaríamos à ordem de trabalhos. Ponto 1, ratificação do despacho da Vice-Presidente da CMB, que autorizou o prolongamento do prazo de apresentação de candidaturas ao Programa Municipal de Apoio ao Movimento Associativo PAMAL. Vice-Presidente. Ora, pronto. Portanto, voltando, como tínhamos esquecido de ligar, portanto, chegou o pedido de várias associações que não tinham tido tempo de preparar toda a documentação para entregar no âmbito da candidatura, em virtude de constrangimentos com a ESPA ou com outros assuntos, então decidi autorizar este prolongamento da entrega da documentação. Tá? Espero que Pronto. compreendam. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 2, a decisão sobre a concessão de apoio financeiro extraordinário à Agrobarrancos, Associação de Agricultores e Criadores de Gado de Barrancos. O assento é para lá. Dito isto, isto é muito simples porque é uma consequência exatamente da prorrogação. Enfim, foi decisão da Vice-Presidente, eu também não estava, do qual portanto, escapou a parte de no PAMAL vir a situação da ter como atividade. O problema é que estas coisas têm que se pagar antes, como não há possibilidade, portanto não vai poder inscrever no PAMAL exatamente a mesma coisa. Portanto, é o apoio extraordinário que se faz e no PAMAL virá atividades que tenham que vir, mas não pode vir. Esta será analisada e isso foi o que foi dito. Para não andarmos também a complicar as situações. Nós, aqui, Câmara, não nós, os dois, mas a Câmara pode liberar exatamente esse apoio e, pronto, tanto quanto estará
não ficará por aí, evidentemente, mas tanto quanto custará, pelo menos para adiantamento, o que eles querem, exatamente às atividades que têm. Eles também estão a prever alguma receita. Isto é a indicação deles, nós aí não temos nada a ver. Pronto, e tem a ver com isso. E abro então aqui a discussão. Se quiserem dizer alguma coisa, não. Não pode vir exatamente ir para mal, e isso terá que ser certificado aqui. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então aqui à presença de decisão sobre o início do procedimento de elaboração do regulamento do uso do fogo e gestão de combustíveis no interior das casas edificadas. Se lembrarem, na semana passada não, na outra nós falámos disto e é necessário criar exatamente aquilo que nos permita legalmente impor quer coimas, quer nós fazermos por administração direta momentânea a limpeza de algumas propriedades devolutas, cujos quintais e etc., na malha urbana, prejudicam gravemente situações de moradores, inclusive, enfim, outras situações que possam haver e nós não tínhamos como legalmente intervir. Neste momento, e também penso que é um processo, ou é um regulamento que terá 13 ou 14 artigos, se não alguns mais, mas pronto, de qualquer forma, é só mesmo para que isto fique pronto e não volte a acontecer exatamente a mesma coisa e nós possamos avançar com isto, seja por meios próprios, seja porque contratamos uma empresa, e essa empresa vai lá, é cobrada coercivamente à pessoa se não fizer. Portanto, é isso que basicamente está aqui pensado. Não sei se querem, nós já tínhamos falado disto. Tá? Então, procedemos aqui à votação. Isto é só a autorização do início do procedimento que é obrigatório, são 10 dias, depois então apresentamos aqui o regulamento para discutirmos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, procedimento de decisão sobre a ocupação de via pública, aprovação de licenciamento de recintos itinerários improvisados, ou itinerante improvisado. Cláudia, Segundo um pedido para a realização de um circo de sexta-feira, portanto, dia 2 a dia 4. É um circo que já teve cá há 2 anos. Inicialmente tinha feito o pedido, mas tinha sido antes da Expo e foi mesmo muito em cima, portanto, não tínhamos a discussão aqui na situação, portanto, não era mais indicado, então voltaram-nos a pedir entregar toda a documentação necessária para o efeito, há tudo indo, licenças em dia, e é para se autorizam aqui a realização do circo, como foi feito há 2 anos. nós tínhamos, eu posso dizer isto, nós também tínhamos pensado em ver depois qual é o apoio que daríamos às crianças, porque Sim. às vezes a família em si, como família... O apoio pensado é dar um bilhete a cada criança, como foi há 2 anos. Em idade escolar. Portanto, todas as crianças são à volta de 160 bilhetes, contando também com a creche, mas com os meninos que já andam, não é? Sem ser o berçário. E, como as crianças dessas idades não pagam, o que eu disse ao senhor do circo foi que repartisse esse bilhete a favor de um dos encarregados de educação. Portanto, é como se estivesse a dar à criança, mas como não pagam, fica pai ou mãe ou avô, quem quer acompanhar a criança. Mas com o livre no dia que quiser, não? Sim, ou sexta, ou sábado ou domingo. Tá? Tá. É isso que está a pensar. Pronto, Conjuntamente com a junta. não sei se tem alguma questão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então para o fim, a precisão de decisão sobre o direito de preferência. Aqui nós não... Nesse ponto primeiro. Isso não... Sair. Despedimos então até à noite. Deixa-me lá ver, não? Quer dizer, eu também, porque Pode já. eu Até logo. Eu também vou ter que me ausentar por causa da Sim. Está bem? Muito obrigada. Então peço também à vice-presidente para se ausentar e acompanhe o vereador Nuno. Mas isto é... Por acaso eu não... O urbano polido. Sim, já sei. Não sabia que era dele. Não vi, mas não vi o nome da... Pois é, eu estou a pensar que não era dele. Pronto, visto que já não estamos 3, mas ainda há quórum, portanto, vamos então deliberar quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e não havendo público, nós os 3 decidimos que sem Sérgio já também é reunião. Muito obrigado, bom feriado.